Você sabia que quem convive em união estável também tem direito ao benefício de pensão por morte do INSS? Eu sou Maria Manzato, advogada especializada em benefícios do INSS, e hoje nós iremos falar sobre o reconhecimento da pensão por morte nos casos de união estável. Saiba que até mesmo ex-cônjuge e ex-companheiro podem ter direito em alguns casos. Então vem comigo porque esse tema afeta milhares, se não milhões de famílias no nosso país, em que a união estável cresce cada vez mais. Primeiramente, você precisa entender o que é a pensão por morte. Esse é um benefício deixado pelo segurado do INSS aos seus dependentes. Os requisitos são que o falecido estivesse contribuindo ao INSS ou em período de graça, ou, caso não estivesse contribuindo nem em período de graça, que ele então já tivesse cumprido os requisitos para uma aposentadoria e que ele tenha, por fim, deixado dependentes para a pensão por morte, sendo que aqui entram os companheiros no caso da união estável. Quem convive em união estável está na primeira classe de dependentes do INSS. Isso significa que o convivente em união estável não precisará comprovar a sua dependência econômica da pessoa falecida. Todavia, como não houve a formalização como num casamento, será necessária a comprovação da união estável em si. E como comprovar a existência de uma união estável? Documentos como uma declaração de união estável com firma reconhecida ou uma escritura pública de união estável são documentos muito fortes, mas não são documentos obrigatórios, de forma que a relação pode ser reconhecida a partir de uma série de outros documentos, como, por exemplo, comprovantes de residência em nome de um e de outro no mesmo endereço, certidão de nascimento de filhos em comum, existência de conta conjunta, de bens imóveis pertencentes a ambos, dependência no plano de saúde, declaração de imposto de renda, fotos, vídeos, testemunhas, enfim, há uma infinidade de documentos que podem ser utilizados. Por conceito, a união estável é uma união pública, contínua e duradoura com a intenção de formar família. Para o INSS, não basta a comprovação de uma união estável, ela precisa ter mais de 2 anos para surtir efeitos sobre a duração do benefício de pensão por morte. Desse modo, você deve juntar documentos que comprovem que a relação possui mais de 2 anos, mas precisa também comprovar que este casal esteve junto nos 24 meses anteriores ao óbito. Então, tome como exemplo uma certidão de nascimento de um filho de 5 anos de idade. Esse documento não será suficiente para fins do INSS, porque você precisa de um documento mais recente para dar conta que esse casal ainda convivia perto do óbito, de forma a legitimar o direito à pensão por morte. A duração do benefício de pensão por morte no caso de união estável e também no caso de casamento é influenciada por 2 fatores primeiramente. Se a união estável possui mais de 2 anos, e se o falecido tinha mais de 18 contribuições ao INSS, a duração do benefício vai depender da idade do companheiro sobrevivente na data do óbito. Por outro lado, se a união estável foi reconhecida com menos de 2 anos de duração, ou se o falecido tinha menos de 18 contribuições na data do óbito, o benefício vai durar apenas por 4 meses. Agora, apenas detalhando um pouco mais sobre a duração do benefício de pensão por morte, nos casos em que o falecido teve mais de 18 contribuições ao INSS e a união estável foi reconhecida como superior a 2 anos. Como mencionado, a duração irá depender da idade do companheiro sobrevivente na data do óbito. Desse modo, se o companheiro sobrevivente tinha menos de 22 anos ou até 44 anos, a duração vai variar entre 3 e 20 anos. O benefício de pensão por morte só será vitalício quando o companheiro sobrevivente tinha 45 anos ou mais. Já para o companheiro sobrevivente inválido ou pessoa com deficiência,
a pensão por morte só será cancelada se houver reversão do seu quadro de saúde. Assim, ela tende a ser vitalícia mesmo que a união estável tenha duração reconhecida como inferior a 2 anos ou que o falecido não tivesse vertido pelo menos as 18 contribuições ao INSS. E agora, é verdade que ex-cônjuge ou ex-companheiro também podem ter direito à pensão por morte? Sim, é verdade em 2 situações. Primeiramente, se havia decisão judicial que fixou pensão alimentícia, a pensão por morte para essa pessoa poderá subsistir pelo prazo da decisão judicial. Uma segunda possibilidade é se esse ex-cônjuge ou ex-companheiro comprovar que existia dependência econômica, ou seja, se o falecido auxiliava o ex-cônjuge e ex-companheiro financeiramente e ele comprovar essa situação, ele também terá direito ao benefício de pensão por morte. O vídeo já está chegando no final, mas antes de terminar, eu quero deixar alguns pontos muito bem fixados com vocês. O primeiro deles é: não é possível comprovar união estável apenas com provas testemunhais. Precisamos de provas materiais, documentos. Chamamos isso de início de prova material. É só a partir de algum documento que as testemunhas poderão ser ouvidas para a comprovação da união estável. Uma outra informação super importante é: o fato gerador da pensão por morte é o óbito. Então, se houver requerimento da pensão por morte dentro dos 90 dias subsequentes ao óbito, o benefício terá como início de pagamento justamente esta data. Eu já comentei isso no começo de uma forma breve, mas também vale muito a pena, nos casos em que o falecido não tinha qualidade de segurado quando faleceu, aprofundar-se no histórico contributivo dessa pessoa para entender se ele já não tinha direito a algum benefício de aposentadoria do INSS. Porque para a concessão do benefício de aposentadoria não é necessária a qualidade de segurado. E é com base nesse princípio que a pensão por morte também poderá ser concedida ao dependente, companheiro de união estável, no caso de direito a uma aposentadoria. Outra coisa, nova união estável ou casamento por parte do pensionista não fará cessar a pensão por morte, então está liberado contrair uma nova relação. Além disso, muitas pessoas acabam incorrendo no erro de acreditar que não podem receber a própria aposentadoria quando estão recebendo pensão por morte. Também está liberado se aposentar enquanto está recebendo pensão por morte, viu? Um advogado especializado vai poder esclarecer, é claro, como ficarão os efeitos financeiros ao acumular esses 2 benefícios. Mas existe e pode-se receber aposentadoria e pensão por morte ao mesmo tempo. Por fim, amante não tem direito ao benefício de pensão por morte. O ordenamento jurídico brasileiro consagra nas relações o dever de monogamia e fidelidade, de modo que, havendo o reconhecimento de uma união estável, o concubino, que é o nome juridicamente dado ao amante, não poderá receber este benefício. Mas depois de tudo isso que eu expliquei, vocês viram que pensão por morte, união estável, não é brincadeira, né? Um acompanhamento jurídico faz toda a diferença. Caso tenha restado alguma dúvida, fiquem à vontade para deixar nos comentários ou para entrar em contato com a gente por meio do link que fica na descrição do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para pessoas que precisem dessas informações. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.